Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante. Lucas 17, verso 20. Aleluia. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou algumas versões vão dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Amém? Até aqui. Esta é a palavra que Deus tem para a sua vida nessa noite. Os fariseus perguntaram a Jesus quando é que o reino de Deus iria vir, porque isso envolvia todo um contexto de profecias que estavam na lei e nos profetas a respeito da manifestação do reino, e ela tinha a ver com a chegada do Messias, de Cristo. A ideia que eles tinham a respeito do reino de Deus era que o reino de Deus viria de uma maneira visível, que o reino de Deus viria com um rei. O Messias seria um guerreiro, um rei que conquistaria, que tomaria o lugar do Império Romano, que faria guerras, que libertaria o povo judeu do Império Romano. Mais ou menos esta era a ideia quando se falava do reino de Deus. Agora Jesus responde e diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Era a visão que eles tinham, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas versões dizem: o reino de Deus está dentro de você. Mas nesse contexto que Jesus está falando, ele não está dizendo que o reino de Deus estava dentro dos fariseus, porque ele não estava dentro deles. O reino de Deus está entre vocês. Jesus estava se referindo a ele mesmo, como sendo a expressão do reino de Deus. Os fariseus não tinham o reino de Deus dentro deles ainda, porque isso só foi possível a partir do momento que Jesus cumpriu a sua obra. Quando Jesus tem uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz assim: nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres, esses sinais, se Deus não for com ele. Ao que Jesus disse a Nicodemos: se você quer ver o reino de Deus, é necessário você nascer de novo. Então não dá para ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus não pode estar dentro daquele que não nasceu de novo. E aqui Jesus ainda não tinha ressuscitado. Então o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava dizendo que ele era a expressão do reino de Deus na terra. Vocês estão procurando o reino em um monte de lugares. Vocês estão procurando reinos aqui deste mundo. Vocês pensam que o reino de Deus é como o reino aqui da terra. Vocês estão atrás desse tipo de autoridade, vocês estão atrás desse tipo de governo, estão atrás desse tipo de reino. Mas eu digo para vocês que o reino de Deus está aqui. Eu sou o Messias, eu sou a expressão
do reino de Deus. O reino de Deus é algo muito simples. É aquilo que Jesus Cristo fez. Esse é o reino de Deus. E o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo estabeleceu o domínio do reino de Deus sobre as circunstâncias da vida aqui na terra. Quando a doença chegava a alguém, Jesus trazia o reino de Deus, trazendo a cura do reino, estabelecendo o padrão de saúde do reino de Deus. Porque aqui no reino da terra, aqui nos países em que nós vivemos, há um sistema de saúde, mas ele só trabalha depois que você está doente, e ele não cura, na maioria das vezes, ele só remedia, né? E é daí que vem a palavra remédio. Remédio é para remediar. Agora, o sistema de saúde do reino de Deus, ele cura. Jesus Cristo foi a expressão ao mundo, de uma maneira extremamente simples, do que é o reino de Deus. O reino de Deus é o comando sobre tudo aquilo que não é do reino de Deus. Então, quando Jesus via um enfermo, ou quando o enfermo vinha até Cristo, o domínio de Deus se manifestava. A vontade de Deus se manifestava. Quando Jesus está orando, ensinando a orar a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Jesus definiu o reino de Deus como sendo a vontade de Deus na terra. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita na terra. E Jesus Cristo fez só a vontade de Deus. Então, quando o enfermo chegava, Jesus fazia a vontade de Deus. Aleluia. O evangelho é muito simples, não é verdade? Mas as pessoas criam uma grande confusão, porque muitos estudam demais e começam a deixar a simplicidade do ensino de Cristo para trás. Aí eles começam a desconfiar da vontade de Deus. Esse negócio aí de curar enfermos, isso é bobagem. O negócio agora é nós aprender sobre o reino de Deus. Olha, eu já ouvi vários pregadores falar isso. O negócio agora é a gente entender o reino de Deus. Sim, mas então entenda. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12 aos sacerdotes que estavam criticando ele, e disseram para ele, disseram ao povo: esse Jesus aí expulsa demônios por Beelzebu. Chamaram Jesus de endemoniado, disseram que era o demônio nele expulsando demônio. Aí Jesus diz: mas como é que pode? O reino está dividido contra si mesmo. Como é que pode o diabo expulsar diabos? Se o que ele quer é destruir as pessoas, como é que ele vai expulsar a si mesmo? Todo reino dividido contra si mesmo vai acabar. Jesus diz: agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus.
Por onde Jesus andava, o domínio do reino se estabelecia. O reino de Deus em Cristo expulsava o que não era do reino de Deus. O reino de Deus é o domínio sobre tudo aquilo que destrói tua vida, sobre tudo aquilo que aflige a sua vida, sobre toda circunstância que não veio de Deus contra você. O reino de Deus é o domínio, a autoridade de Deus se movendo para libertar você, para mudar uma circunstância que foi trabalhado contra você. O reino de Deus é a libertação dos cativos, é a restauração do enfermo. O reino de Deus é a restauração da família. O reino de Deus é a libertação daquele que é paranoico. O reino de Deus é a libertação da angústia, do medo, da ansiedade, da loucura, do pânico. O reino de Deus é o domínio da paz no seu coração. O reino de Deus é a bênção de Deus prosperando em sua direção. O reino de Deus não dá para vê-lo se você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, você pode ver o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus está falando dele, ele diz: o reino não vem com aparência visível, mas o reino de Deus está entre vocês. Como é que Jesus pode dizer que não dá para ver o reino de Deus, se ele é a expressão do reino de Deus? Como é que não dá para ver, se dá para ver? Jesus diz assim para Nicodemos, um fariseu, desse grupo aqui que tinha perguntado para Jesus. Nicodemos diz: Deus é com você, Jesus, porque ninguém pode fazer esses milagres, esses sinais, se Deus não for com ele. E Jesus responde dizendo: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, você pode ver. Jesus está dizendo para ele: você quer ver estes sinais? Porque eles são o reino de Deus se manifestando. Então nasça de novo. Porque quando você nasce de novo, você vê que Jesus é a manifestação do reino de Deus. Aleluia! Jesus é a manifestação desse reino. O Senhor vai estabelecer o comando sobre as áreas da tua vida que estão presas, escravizadas. E a tendência das pessoas sempre é levar as coisas para o futuro. Jesus respondeu e disse: o reino está aqui. Ele está entre vocês. Mas eles queriam saber quando é que viria o reino de Deus. Quando é que vem o reino? É igual a mulher samaritana lá no poço com Jesus. Quando o Messias vier, então ele vai explicar tudo para mim. Aí Jesus diz: eu sou o Messias. Eu já vim. Eu estou aqui. Quando é que vai vir o reino de Deus, Jesus? Jesus diz: o reino está entre vocês.
Os cristãos têm uma tendência de fantasiar as coisas. Quando o reino descer aqui, quando o reino chegar, quando a atmosfera da glória vir, quando a nuvem entrar, quando a Shekinah da glória for vista, quando um raio aparecer, então tudo será diferente. Não, o reino já chegou. Ele já veio, Ele já se mostrou, Ele já apareceu. O que é necessário? Só que você nasça de novo. Só isso. Agora, olha o que ele diz, o verso 22. Jesus vira para os discípulos e diz: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Isso se aplica sob dois contextos. O que está aqui referente à volta de Jesus. Um dos dias do Filho do Homem, no sentido de quando Ele voltar. Mas o que Jesus está tratando com eles, aqueles que andavam com Ele, é que chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias em que eu estive manifestando o reino na terra. E esse tempo é chegado, porque as pessoas abandonaram a verdade de Cristo e estão andando por teorias novas, estão caminhando por caminhos que eles mesmos estabeleceram e criaram, por novas visões, por novas revelações, por novas teologias, buscando um reino que já se manifestou de forma simples para todo aquele que crê, receber. É mais do que urgente que nós voltemos a ver um dos dias do Filho do Homem de novo. Porque aquele reino que se manifestou através de Jesus é o único reino de Deus. É o reino que vem e que te liberta. É o reino que vem e transforma o teu caráter. É o reino que vem e te desliga desse mundo. É o reino que vem e muda o teu pensamento. É o reino que vem e muda o teu casamento. É o reino que vem e muda a tua história. É o reino que vem e muda o seu coração. É o reino que vem e arranca o mal pela raiz da sua vida. É o reino que vem e te ensina a viver como Cristo. É o reino que vem e te ensina a depender só de Cristo. Jesus Cristo é a expressão do comando, do governo, do domínio de Deus para nós. E os sinais que seguiam Jesus eram o testemunho do estabelecimento do reino de Deus. Aqueles sinais que acompanhavam a Cristo eram a expressão do reino de Deus. Se você nasceu de novo, você precisa ver esse reino de Deus. Este reino de Deus, é nele que os teus olhos têm que estar colocados. É nele que os teus olhos têm que estar fixos. Você está esperando um reino que já está pronto para te socorrer. Você está esperando por um reino que está pronto para agir em teu favor.
Por isso, nessa noite, traga a tua esperança aqui. Traga a tua fé agora. Traga a sua expectativa para hoje. Traga a sua esperança para esta hora. Traga a sua fé para agora. Você está esperando algo que está pronto agora. Este é o reino de Deus, Ele está entre nós. Onde Cristo está, o reino está. Onde Cristo está, o reino está. Cristo está aqui, o reino está aqui, pronto para agir, pronto para agir, pronto para agir, pronto para agir. Mas você está pensando depois. Quando tal coisa acontecer, daqui 20 dias, daqui um mês, daqui 30 dias. Não! Quando vai vir o reino sobre mim? Quando é que eu vou ficar livre? Quando é que eu vou receber a minha resposta? Quando o reino de Deus vir. Ei! Reino de Deus está entre vocês. Aleluia! A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que você não está vendo. A fé é agora. A fé é a prova do teu milagre. A fé é a certeza do que você ainda não vê se manifestando na sua vida. O reino é agora. O reino é hoje. A religião faz a gente ficar igual os fariseus, esperando um reino que nunca virá. Quando diante dos próprios olhos estava o reino de Deus agindo, mas eles não recebiam os milagres, eles não recebiam a transformação, eles não recebiam a cura, eles não recebiam a resposta, porque não viam o reino de Deus. Olhe para Jesus, veja o reino de Deus. Hoje é a noite da tua resposta. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós queremos manifestar esse reino sobre tua vida nessa noite, para a glória de Deus. Amém.